Naquela noite em São Paulo, sob luzes fortes e aplausos altos, Camila Alves foi destruída em público pelo próprio marido. Diante de quase 200 pessoas, Ricardo riu e disse que ela era inútil, que provavelmente estava escondida comendo. A sala explodiu em risadas. Ela não. Ela ficou parada, sentindo cada olhar como uma lâmina. E então, pior ainda, ele desceu do palco e abraçou a amante na frente de todos. Se você já viu alguém ser humilhado assim, fica comigo até o fim dessa história, porque o que essa mulher fez depois não foi vingança, foi justiça fria, e você não vai acreditar em quem ela realmente é. Naquele momento, todos pensaram que Camila era fraca, invisível, alguém fácil de ignorar. Ninguém ali sabia que aquela mulher silenciosa estava prestes a virar o jogo de uma forma que destruiria tudo ao redor dele. 2 dias antes daquela noite no salão iluminado, o silêncio dentro da casa de Camila era quase absoluto. Um silêncio pesado, antigo, aquele tipo que ela conhecia desde menina. Mas naquela manhã, algo rompeu esse silêncio. O telefone vibrou dentro da gaveta. Curto, seco, urgente. Camila congelou por um segundo. O coração apertou, não por medo, mas por pressentimento. Ela abriu a gaveta devagar. 3 aparelhos. Um simples que Ricardo conhecia. Outro, criptografado, reservado apenas para decisões importantes. E o terceiro, para emergências. Ela pegou o segundo. A tela acendeu. Assinatura final em até 48 horas. Fusão aprovada. 4,2 bilhões de reais. O ar ficou pesado. Camila não piscou. Só respirou fundo, como alguém que já esperava esse momento há anos. Porque aquela mensagem não era surpresa. Era o fim de uma longa construção silenciosa. Enquanto todos viam uma mulher comum, ela era o centro de uma das maiores negociações do setor fintech no Brasil. Ninguém sabia, nem Ricardo. Ela apoiou a mão na mesa. Seus dedos, suaves, firmes. Aquela mesma mão que já tinha assinado contratos que mudaram destinos de empresas inteiras. Aquela mesma mulher que, minutos depois, seria chamada de inútil, era quem controlava decisões que movimentavam bilhões. E mesmo assim, ela escolhia o silêncio. Não por fraqueza, mas por estratégia. Camila caminhou até a parede onde um pequeno quadro estava pendurado. Palavras simples, escritas anos atrás por seu mentor. O silêncio é uma arma. Ela fechou os olhos por um instante. Lembrou da menina que aprendeu a observar antes de falar. Que entendeu cedo que quem grita revela demais e quem escuta, vence. Foi assim que ela construiu tudo, sem herança. O sem ajuda, sem aplausos. Enquanto Ricardo subia na carreira, acreditando no próprio brilho, era Camila quem, nos bastidores, sustentava um sistema muito maior do que ele sequer imaginava existir. Mas havia um detalhe, um perigo. Se Ricardo descobrisse antes da hora, ele tentaria tomar o controle. Ele sempre quis controle, sempre precisou se sentir acima. E naquele momento, ela ainda não estava pronta para expor tudo. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem, do advogado. Ele não pode saber primeiro. Um arrepio percorreu seu corpo. Aquilo não era mais só um negócio. Era uma corrida. Camila guardou o aparelho, fechou a gaveta, respirou fundo mais uma vez. Seu rosto voltou ao normal. Calmo, discreto, invisível, como sempre. Mas algo dentro dela havia mudado. Não era mais apenas silêncio. Era preparação. Horas depois, ela ouviu o som da porta se abrindo com força. Ricardo havia chegado. A voz dele ecoou pela casa, impaciente, dominante. Camila não respondeu de imediato. Ela apenas olhou para a gaveta fechada. Para o segredo que poderia destruir o homem, que naquele mesmo dia pisaria nela diante de todos. E pela primeira vez, ela não pensou em se proteger. Ela pensou em quando.
quando tudo viesse à tona, quando o silêncio deixasse de ser esconderijo e virasse sentença, porque o que Ricardo não sabia era que cada palavra cruel que ele dizia, cada risada, cada traição, já estava sendo somada. E muito em breve, cobrada. Sem gritos, sem aviso, mas com um impacto que ele jamais esqueceria. Naquela mesma noite, horas depois de esconder os telefones e engolir mais uma vez o silêncio, Camila se sentou à mesa de jantar com Ricardo. A casa parecia normal. A luz suave, pratos organizados, um casamento comum. Por fora. Por dentro, não. Ele falava sobre o evento do dia seguinte, sobre contatos importantes, sobre crescimento, sobre como estava sendo reconhecido. Camila ouvia. Sempre ouviu. Mas dessa vez, algo era diferente. Porque agora ela sabia que em 48 horas, tudo mudaria. Ricardo soltou uma risada leve, pegando o celular. Esse evento vai ser grande, gente importante. Então tenta caprichar, tá? Nada muito apertado, você sabe. Ele nem olhou direito para ela, mas o olhar que lançou foi suficiente. Foi o mesmo de sempre. Aquele que não precisava de palavras completas para ferir. Camila apenas assentiu. Calma. Silenciosa, como ele gostava. Mas por dentro, algo já não aceitava mais. Ela levantou, recolheu os pratos, caminhou até a cozinha com passos lentos, controlados. Como sempre foram. Pois só que agora, cada passo carregava consciência. Enquanto lavava a louça, sua mente viajava para outro lugar, outro cenário, outro mundo, uma sala de reuniões, vidros altos, executivos atentos, vozes firmes, e no centro, ela. Não como Camila Alves, mas como o nome que ninguém ali naquela casa conhecia. A mulher que tomava decisões. A mulher que dizia sim ou não para milhões. A mulher que nunca foi ignorada. Ela abriu a torneira mais forte, como se quisesse abafar o próprio pensamento. Porque ali, naquela casa, ela não era nada disso. Ali, ela era a mulher que precisava se encolher para caber no orgulho do marido. E isso doía, mais do que qualquer insulto direto. Ricardo entrou na cozinha, encostou na bancada. Você ainda tá aí? Relaxa um pouco. Não precisa se matar assim. Hoje não é como se você tivesse responsabilidades grandes mesmo. Ele sorriu. Como se fosse brincadeira. Mas não era. Nunca foi. Camila não respondeu. Ela apenas desligou a água, enxugou as mãos lentamente, evitando qualquer confronto. Porque durante anos, foi assim que ela sobreviveu. E foi assim que construiu tudo, sem chamar atenção, sem levantar suspeitas, sem permitir que ninguém percebesse o tamanho real dela. Ricardo se aproximou, passou a mão de leve na cintura dela. Mas você cozinha bem. Isso você faz certo. Ele saiu logo depois, como se tivesse cumprido o papel de marido, como se aquilo fosse carinho. Camila ficou parada, sozinha. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era mais pesado, mais cheio. Ela caminhou até o escritório. Abriu a gaveta novamente. Os 3 telefones estavam ali, imóveis, esperando. Ou ela pegou o aparelho criptografado outra vez, olhou para a tela apagada e, pela primeira vez, não viu apenas um segredo. Viu poder, viu escolha, viu saída. Sua respiração ficou mais profunda. Ela lembrou de cada noite trabalhando sozinha, cada decisão tomada sem reconhecimento, cada vez que escolheu ficar calada para proteger algo maior. Tudo aquilo não foi para continuar sendo pequena. Foi para o momento certo. E esse momento estava chegando. O telefone vibrou. Uma nova mensagem apareceu. Equipe pronta, aguardando sua confirmação. Camila apertou o aparelho com força. Seus olhos, normalmente baixos, se levantaram lentamente, firmes, decididos. Ela não respondeu ainda, mas também não hesitou. Porque, no fundo, ela já tinha decidido.
A mulher que Ricardo acreditava conhecer nunca existiu de verdade. E em breve, ele descobriria isso da pior forma possível. Sem aviso, sem chance de voltar atrás. E, principalmente, sem controle. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como qualquer outro dia. Mas para Camila, nada era igual. Ela já sabia da fusão, já sabia do prazo. E, principalmente, já sabia que Ricardo não era mais o homem que um dia prometeu protegê-la. Ele saiu do quarto ajeitando a gravata, confiante, como sempre. Hoje vai ser o meu dia, disse, sem nem olhar direito para ela. Camila observou em silêncio. Aquele homem já foi diferente, ela lembrava. Ricardo aos 28 anos, endividado, perdido, com cartas de cobrança acumuladas e medo de perder tudo. Foi naquela época que ele segurou a mão dela com lágrimas nos olhos e disse: "Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida." E Camila acreditou. Ela usou o dinheiro que guardava em silêncio, fruto de noites trabalhando escondida, para pagar as dívidas dele. Não contou a ninguém, nem pediu nada em troca. Só queria construir uma vida juntos. E por um tempo, parecia que daria certo. Mas o tempo revelou outra verdade. Quanto mais Ricardo subia, menos ele olhava para trás. E menos ele via quem estava ao lado dele. Camila voltou ao presente quando ele falou novamente, mexendo no celular. "Ah, e hoje à noite tem aquele evento. Vai bastante gente importante, então tenta não me envergonhar, tá?" Ela respirou fundo. "Eu vou me arrumar." Ele riu de leve. "Só tenta não exagerar. Você sabe, menos é mais." O olhar dele desceu rápido pelo corpo dela. Frio, avaliador. Camila sentiu, mas não respondeu. Ricardo pegou as chaves, já indo em direção à porta. "Tenho um compromisso antes. Trabalho", te disse. Mas havia algo no tom dele. Algo que não combinava com trabalho. Camila esperou a porta fechar. Silêncio. Ela caminhou lentamente até o sofá e sentou. Seu olhar caiu sobre o telefone. E então, vibrou. Uma mensagem, de um contato salvo apenas como N. Ela abriu. Hoje à noite, ele não estará sozinho. O coração dela apertou. Forte. Mas não foi surpresa. Foi confirmação. Tudo o que ela evitou enxergar, agora estava ali. Claro. Direto. Impossível de ignorar. Ela fechou os olhos por um instante. E lembrou de pequenas coisas. Mensagens apagadas. Horários estranhos. Perfume diferente. Sorrisos que não eram mais para ela. E mais doloroso, a forma como ele já não fazia esforço algum para esconder. Porque no fundo, ele achava que ela nunca teria coragem de reagir. Achava que ela era fraca, dependente, pequena. Camila abriu os olhos, e lentamente, e algo dentro dela se ajustou. Não era raiva explosiva, era algo mais perigoso. Frio, claro, irreversível. Ela levantou, caminhou até o quarto e abriu o guarda-roupa. Seus dedos passaram pelas roupas mais largas, mais discretas, aquelas que ela usava para desaparecer. Mas então, ela parou e puxou um vestido diferente. Azul escuro. Marcava o corpo, não escondia. Ela segurou o tecido por alguns segundos, o coração acelerado. Dúvida, medo, vergonha antiga tentando voltar. Mas dessa vez, ela não cedeu. Porque algo dentro dela já tinha mudado. Ela não estava mais tentando agradar, nem se esconder, nem sobreviver. Ela estava se preparando para enfrentar, para ver com os próprios olhos, para confirmar tudo, até o fim. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Anne. Como se você observar com atenção, vai vê-la. Camila apertou o aparelho, respirou fundo e olhou para o espelho. A mulher refletida ainda era a mesma. Corpo cheio, olhos cansados. Mas havia algo novo ali. Presença, consciência, força. Ela não disse nada, não fez promessas. Mas naquele silêncio,
Uma decisão já estava tomada, e naquela noite, nada mais ficaria escondido. Nem a traição dele, nem quem ela realmente era. O salão estava cheio, luzes fortes, música suave, pessoas sorrindo, brindando, celebrando. Tudo parecia perfeito. Menos para Camila. Ela entrou ao lado de Ricardo, sentindo o peso de cada olhar. Não era admiração. Era curiosidade, julgamento, desprezo disfarçado. Ricardo apertou levemente o braço dela. "Não fica para trás, anda direito", sussurrou, forçando um sorriso para quem olhava. Camila apenas seguiu. Silenciosa. Mas por dentro, cada passo era mais pesado que o anterior. Eles chegaram à mesa principal. Pessoas vieram cumprimentar Ricardo. Elogios, risadas, tapas nas costas. Quando olhavam para Camila, o sorriso diminuía. Alguns apenas acenavam. Outros fingiam que ela não existia. E então, ela viu. Do outro lado do salão. Vestido vermelho. Justo, chamativo, seguro. A mulher estava parada, segurando uma taça de champanhe, olhando direto para Ricardo, e depois para ela. Um sorriso lento surgiu nos lábios daquela mulher. Não era simpatia, era provocação. O telefone vibrou na mão de Camila. Ela olhou. Vestido vermelho, é ela! O ar ficou mais pesado. Camila levantou os olhos novamente. Agora não havia dúvida. Era real. Era ali. Era agora. Ricardo se inclinou para perto dela. "Para de ficar com essa cara. Você tá estranha." Ela forçou um leve sorriso. "Estou bem." Ele não insistiu. Não se importava o suficiente. Momentos depois, o nome dele foi anunciado. Aplausos explodiram. Ricardo subiu ao palco com confiança. Como sempre, Camila ficou na mesa. Sozinha. Pequena. Ou pelo menos, era isso que todos pensavam. Ricardo pegou o microfone. A voz firme, carismática, treinada. "Obrigado a todos." Mais aplausos. Ele continuou. Falou da empresa, do esforço, da trajetória. E então, ele olhou para ela e sorriu. Mas não era um sorriso de amor. Era um sorriso de espetáculo. E claro, nada disso seria possível sem a minha esposa. Uma pausa. O salão ficou atento. E então ele disse: "Ela é basicamente inútil. Provavelmente está escondida perto do buffet, comendo de novo." O silêncio durou meio segundo. E depois, explodiu em risadas. Altas, cruéis, implacáveis. Camila não respirou. E o som ficou distante. O coração, pesado, batendo forte dentro do peito. Ela não ouviu mais nada. Só aquela palavra ecoando. Inútil. 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 Ela não chorou. Não ali. Não diante deles. Mas algo dentro dela. Quebrou. Devagar. Silencioso. Irreversível. Um garçom se aproximou discretamente. "Senhora, alguém pediu para entregar isso." Ele colocou um celular em sua mão. Diferente. Preto. Fino. Camila olhou confusa. Mas quando virou o aparelho, viu. As iniciais gravadas. Do advogado. Seu corpo ficou rígido. Ela desbloqueou. Uma imagem apareceu. Ricardo, no corredor do próprio evento. As mãos na cintura da mulher de vestido vermelho. Beijando, sem hesitar, sem vergonha, sem esconder. O ar sumiu. Seu peito travou. Seus dedos apertaram o aparelho com força. E naquele momento, tudo se encaixou. As mensagens, os atrasos, os olhares e o desprezo. Não era imaginação, era traição. Real, fria, calculada. O telefone vibrou novamente. Isso é só o começo. Camila levantou os olhos lentamente. Ricardo ainda estava no palco, rindo, sendo aplaudido. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não estivesse ali. Como se ela não fosse nada. Mas algo mudou. Dessa vez, não foi dor. Foi clareza. Uma calma estranha, perigosa. Ela se levantou, sem pressa, sem chamar atenção, e caminhou em direção à saída lateral. Cada passo, mais firme, mais decidido. Atrás dela, o som de aplausos continuava.
Na frente, o silêncio da noite a esperava. E naquele instante, Camila entendeu uma coisa. A mulher que entrou naquele salão não era a mesma que estava saindo, porque a partir daquele momento, ela não iria mais suportar, ela iria agir. E quando isso acontecesse, ninguém ali estaria preparado para o que viria depois. O ar da noite parecia mais frio quando Camila saiu do salão. O barulho das risadas ficou para trás. Na rua, só o som distante do trânsito de São Paulo. Ela encostou a mão no carro por um segundo. Respirou fundo e não chorou. O telefone vibrou. Mensagem do advogado. Precisamos agir agora. O conselho antecipou tudo. Camila fechou os olhos por um instante. Aquela noite já tinha tirado tudo dela. Vergonha, ilusão, medo. Não havia mais nada a perder. Ela ligou. Mark, eu sei de tudo. Ele respondeu calmo. Mas escuta, isso não é só sobre traição. Nós encontramos movimentações financeiras. Ele usou seu nome, seu dinheiro. O silêncio voltou. Mas agora era outro tipo de silêncio, mais afiado. Quanto? Ela perguntou voz baixa. Anos. Transferências pequenas, disfarçadas, mas somadas, é muito. Camila apertou o telefone. Então não era só desrespeito. Era abuso, era roubo, era traição em todos os níveis. Ela abriu a porta do carro e entrou. Mãos firmes no volante, respiração controlada. Começa, ela disse. Do outro lado, Mark não hesitou. Plano S. A palavra caiu como sentença. Separar, proteger, cortar, sem aviso, sem discussão, sem volta. Camila ligou o motor, mas não arrancou. Apenas ficou ali, olhando para frente, como se estivesse atravessando algo invisível. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Eles foram para um hotel. Ela não reagiu, não perguntou, não tremeu, apenas absorveu. Porque naquele momento, ela já não precisava de mais provas. Ela precisava de ação. Em casa, tudo estava escuro quando ela entrou. O silêncio finalmente não doía. Era aliado. Por minutos depois, a campainha tocou. Mark chegou. Rápido, preciso, com uma pasta nas mãos. Ele trancou a porta atrás de si. Temos poucas horas. Camila assentiu. Eles se sentaram frente a frente. A mesa que antes servia jantares, agora virou campo de guerra. Mark abriu os documentos. Já iniciei o bloqueio das contas conjuntas. Ele não vai conseguir movimentar nada. Camila respirou fundo. E a empresa? Protegida. Está tudo no seu nome. Ele nunca teve acesso real. Uma pausa. Mark a olhou com atenção. Você tem certeza? Camila não respondeu de imediato. Seu olhar foi para o nada. Mas dentro dela, tudo estava claro. Ela lembrou da risada, da palavra inútil, do beijo, do olhar de desprezo. E então respondeu. Tenho. Mark deslizou um tablet na direção dela. Então autorize. A tela acendeu. Sistema criptografado. Acesso direto. E o tipo de ferramenta que ninguém imaginaria nas mãos daquela mulher que horas antes era ignorada em um salão. Camila colocou o dedo sobre a tela. Por um segundo, o passado tentou puxá-la de volta. A menina quieta, a mulher que engolia tudo, a esposa que perdoava. Mas dessa vez, ela não voltou. Ela avançou, digitou. Executar plano S, confirmou. O envio foi instantâneo, e naquele mesmo momento, em diferentes pontos da cidade, tudo começou a se mover. Contas sendo bloqueadas, registros sendo puxados, transações sendo rastreadas, provas sendo organizadas. Não havia gritos, não havia escândalo, apenas ação silenciosa. Precisa, imparável. Mark observou. Até amanhã cedo, ele não vai ter acesso a nada. Camila fechou os olhos por um segundo. Não de fraqueza, mas de alívio, porque pela primeira vez, ela não estava reagindo. Se ela estava no controle. O telefone vibrou mais uma vez. Mensagem curta. Ele está saindo do hotel.
Camila abriu os olhos. Agora sim, havia algo diferente ali. Não era dor, não era medo, era expectativa. Porque ela sabia, quando Ricardo voltasse, não encontraria mais a mesma mulher. E nem o mesmo mundo. Porque naquela noite, sem levantar a voz, sem derramar lágrimas, Camila começou a destruir tudo que ele achava que controlava. E ele ainda nem fazia ideia. Na manhã seguinte, o ar dentro do centro de convenções em São Paulo vibrava. Câmeras, jornalistas, executivos, todos aguardando o anúncio da fusão que movimentaria bilhões. Camila estava nos bastidores, respiração controlada, mãos firmes. Nada nela lembrava a mulher humilhada da noite anterior. Só um detalhe. Seus olhos, mais frios, mais claros, mais decididos. Está tudo pronto, que sussurrou Lauren, sua assistente. Assim que você entrar, não há volta. Camila assentiu. Nunca houve. Do outro lado da cidade, Ricardo acordou com o telefone explodindo em notificações. Cartão recusado, acesso negado, conta bloqueada. Ele tentou de novo, e de novo. Nada. O sorriso confiante da noite anterior desapareceu. Que brincadeira é essa? Ele murmurou. Mas não era brincadeira. Era consequência. Minutos depois, ele já estava a caminho do evento, suado, nervoso, tentando recuperar o controle que escorria pelos dedos. Quando chegou ao local, viu a multidão. Mas não era para ele. Era para algo maior. Muito maior. Ele entrou empurrando pessoas. Preciso falar com o CEO, agora. Alguns viraram. Outros começaram a filmar. A tensão cresceu. No palco, as luzes acenderam. Camila entrou, passo firme, sem pressa, sem hesitação. Um silêncio estranho tomou o ambiente. Alguns cochichos começaram. Quem é ela? Ela não era a esposa dele? Ricardo congelou. O coração disparou. Não, isso não... Lauren pegou o microfone. Senhoras e senhores, apresento a C e o responsável por esta fusão. Uma pausa. Pesada, carregada. Camila Alves. O mundo parou. Literalmente. Ricardo deu um passo para trás. O rosto perdeu cor. Isso é impossível. Mas não era. Camila se aproximou do púlpito, pegou o microfone e falou. Meu nome é Camila Alves e hoje eu finalizo a fusão de 4,2 bilhões de reais. Explosão. Câmeras disparando. Gritos. Perguntas. Aplausos. O nome dela apareceu no telão. CEO. Oficial. Inquestionável. Ricardo não respirava. A mulher que ele chamou de inútil controlava tudo. Antes que ele pudesse reagir, 2 seguranças se aproximaram. Senhor, por favor, e afaste-se. Eu sou o marido dela, ele gritou. Camila virou o rosto lentamente. Olhou para ele, sem raiva, sem emoção, apenas verdade. Você era. O golpe foi seco, direto, irreversível. Enquanto isso, do outro lado do salão, Larissa observava. O vestido vermelho já não parecia tão brilhante. Seu olhar mudou. O telefone dela vibrou. Uma mensagem. Ela leu. E seu rosto perdeu a confiança. Sem dizer nada. Começou a recuar. Passo a passo. Até desaparecer entre as pessoas. Ricardo percebeu. Larissa, espera! Mas ela não parou. Não olhou. Não voltou. Porque agora não havia mais nada a ganhar. E tudo a perder. No palco, Camila assinou o contrato. Um único movimento. Simples, mas suficiente para selar tudo. A fusão, o poder, o fim de uma história e o começo de outra. Nos bastidores, executivos aplaudiam. No salão, os jornalistas gritavam perguntas. Mas ela não se distraiu, porque ainda não tinha acabado. Do lado de fora, um funcionário se aproximou de Ricardo. Documento em mãos. Senhor Ricardo Alves. Ele mal respondeu. Você está sendo desligado da empresa e todos os benefícios estão revogados. O chão desapareceu. Não, isso é um erro. Mas não era.
Seu telefone vibrou novamente. Mais notificações. Conta bloqueada. Cartão cancelado. Veículo corporativo recolhido. Tudo, em sequência, sem pausa, sem piedade. Ricardo olhou ao redor. Ninguém veio ajudá-lo. Ninguém ficou do lado dele. As mesmas pessoas que o aplaudiram. Agora apenas observavam, em silêncio, ou gravando. Porque a queda era mais interessante que a ascensão. Ele voltou os olhos para Camila, desesperado. Camila, por favor. Mas ela já estava descendo do palco, segura, intocável, o fora do alcance dele. E naquele momento, Ricardo finalmente entendeu. Ele não perdeu apenas dinheiro, nem status, nem a amante. Ele perdeu a única pessoa que sempre esteve acima dele. E nunca precisou provar isso. Até agora. Meses se passaram desde aquele dia em que tudo veio à tona. O barulho, os flashes, o escândalo, tudo ficou no passado. Agora, no silêncio do seu novo escritório no topo de um prédio em São Paulo, Camila finalmente respirava diferente. Não era mais o silêncio de quem suporta. Era o silêncio de quem venceu. Sobre a mesa, um documento final. O divórcio, assinado, encerrado, sem volta. Ela passou os dedos sobre o papel por um instante. Não com dor, mas com libertação. Camila caminhou até a janela. A cidade se estendia diante dela. Grande, viva, cheia de possibilidades. E pela primeira vez, ela não se sentiu pequena dentro dela. Ela lembrou de tudo. Da menina que aprendeu a se calar para sobreviver. Da mulher que trabalhou escondida, construiu tudo sozinha. Da esposa que amou, mesmo quando já não era amada. E, principalmente, da noite em que foi quebrada em público. Mas ali, ela entendeu uma verdade simples. Ela nunca foi fraca. Ela só estava em silêncio, esperando o momento certo. Camila sorriu de leve, não de felicidade explosiva, mas de paz. Ela não destruiu Ricardo por vingança. Ela apenas parou de se destruir por ele. E isso foi o suficiente. Ela virou as costas para o passado e seguiu em frente, leve, inteira, livre. Lição de vida. Existem pessoas que ficam em silêncio, não porque são fracas, mas porque estão observando tudo. A vida nem sempre entrega justiça na hora. Às vezes, a dor se arrasta por anos. Palavras ditas com desprezo podem ferir mais do que qualquer ação. Mas o mais importante não é o que fizeram com você. É o que você decide fazer depois disso. Nunca subestime alguém pela aparência ou pelo silêncio. A pessoa mais ignorada na sala pode ser a mais forte de todas. E nunca traia quem esteve ao seu lado nos momentos difíceis. Porque quando essa pessoa decide ir embora, ela não leva só o amor. Ela leva tudo aquilo que sustentava a sua vida. No fim, a justiça não precisa gritar. Às vezes ela chega em silêncio, fria, precisa. E quando chega, muda tudo.